Você quer imprimir seus produtos em quantidades mais próximas à sua necessidade? Imprimir de forma mais inteligente e sustentável? Que tal reduzir seus custos com estoques e obsolescência em uma gráfica digital totalmente automatizada? Imagine que o papel entre em bobina em uma ponta e o seu livro já sai na outra ponta impresso. E você pode orçar, comprar e enviar seus arquivos tudo de forma online e receber prontinho em seu endereço. E com o site Forma Certa Online, você faz a sua impressão sob demanda. Os seus impressos serão produzidos em até 7 dias e poderão ser entregues em todo o território nacional. Forma Certa. Mais que impressão, te presenteamos com inovações. Bom dia, bem-vindos a mais um Esquenta Primavera Online. Estamos chegando ao final de 2 meses intensos de lives com autores, ilustradores, protagonistas do mercado editorial. Para a gente está sendo um prazer imenso estar aqui nessa plataforma 2 vezes por semana, com 4 lives. Estamos... eu acho que essa já é a 35ª, ou algo parecido com isso. E foi um desafio, né, nesses tempos tão complicados, mas também um prazer estar perto de tantos amigos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer os meus companheiros de curadoria. Eu sou a Camila Perringeiro, junto com Haroldo Cerávolo, Raquel Menezes e Paula Cajati. Nós organizamos e fizemos a curadoria de todos os eventos. Gostaria de agradecer os nossos apoiadores, Gráfica Forma Certa, Bookwire, Metabooks e Embaixada da França no Brasil, que sem eles a gente não ia conseguir fazer um evento tão bacana, dessa maneira tão profissional. Está sendo realmente uma alegria ver tanta gente inscrita e tanta gente participando dos eventos toda semana. Hoje nós vamos falar sobre temas difíceis na literatura infantil, né? Eu estou aqui com Júlia Luz, Marismar Borém, Andréia Viviana Taubman. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui nessa manhã. Obrigada por terem tirado um tempinho para participar do evento com a gente, promover um pouquinho a literatura infantil. Eu acho que lidar com temas sensíveis é muito delicado, para o autor, para a editora, para os pais, mas é absolutamente fundamental hoje que a gente consiga tocar em pontos. Eu acho que, enfim, como mãe de uma menina de 9 anos, estava justamente falando com a Júlia, que também tem outra, a gente todo dia está sendo um desafio, né? Nos tempos atuais, todo dia é um desafio. A internet, o fato de que eles têm acesso a informações que às vezes a gente não consegue controlar. Isso na pandemia está sendo assim uma coisa que está gritando na minha casa, sabe? E a gente precisa realmente tocar em certos pontos que são tão delicados, e às vezes, e assim, na maioria das vezes, para mim, um livro sempre é a base daquilo que a gente vai conseguir trazer, né, de discussão em casa e tal. Então, muito obrigada, meninas, por estarem aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Nós somos 3, nós temos 1 hora, então eu vou, na verdade, pedir para vocês começarem. Normalmente eu faço ao contrário, mas hoje eu queria, como nós somos mais, eu queria que vocês começassem falando dos livros de vocês. Júlia escreveu um livro sobre comunicação não violenta. Andréia tem um livro que eu gosto muito, eu já comprei há alguns anos para minha pequena, que é Não Me Toca Sua Boboca. Marismar tem uma infinidade de livros onde toca sobre diversos temas, enfim, falando muito sobre diversidade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como surgiu a ideia de tocar em temas mais sensíveis, mais complicados para as famílias lidarem, para as crianças absorverem. De que ponto veio isso?
Enfim, o que vocês pensam sobre essa necessidade da gente poder tocar nesses temas nos dias de hoje? Andréia, você quer começar? Pode ser. Obrigada a você, Camila, obrigada à turma toda que organiza o evento, né? Uma curadoria, não é fácil, uma curadoria online, eu acho que essa coisa a gente sente que precisa aprender e fazer ao mesmo tempo, acho que é um grande desafio, e estamos aqui, né? Que eu acho que o fundamental é estar aqui. E eu fiquei pensando, assim, quando a gente fala temas difíceis, né? Difícil para quem? Né? Difícil para nós adultos, na verdade. Porque a criança vem, né? Eu acho muito bonita a definição legal de criança. Né? Eu queria começar falando sobre isso. O que é a definição legal no Brasil de criança? Criança é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Então, essa pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, ela não é desprovida de inteligência, ela ainda não tem muitas experiências, né? E esse olhar, eu acho que facilita um pouco para a gente pensar assim, nós adultos temos dificuldades com muitos temas, mas por que temos tanta dificuldade? Porque lá no começo, talvez não falaram conosco. Né? Então, na hora que nós fizemos uma pergunta, igual você falou agora, né, Camila? Muita informação que a gente, não, às vezes, não tem o manejo, né? Como vamos fazer com essa informação e tal. Na questão que eu trouxe, né, não me toca ser boboca, é uma das questões que eu, como mãe, sofri também para falar. Eu não tenho mais criança de 9 anos, mas já tive. Sou mãe de 2, o meu mais velho completou 26 anos semana passada e o mais novo tem 19. Mas naqueles momentos eu também não sabia como falar, porque é repugnante. Falar sobre abuso sexual é repugnante. E, assim, eu fui aquela mãe que quis apresentar o mundo mais bonito possível, né? Marismar tem uma obra inteira em diversidade, e eu tenho algumas coisas também nesse sentido. Eu também tenho o menino que tinha medo de errar, o menino só, né? E o menino que tinha medo de errar, que também fala sobre perfeccionismo, por exemplo. São esses assuntos que acabam gerando nós, na nossa infância, né? Aqueles pequenos calos que se não são falados, não são olhados e não são acolhidos, principalmente. Acho que a questão é acolher, né? Aquela dúvida, aquele mal-estar. Então, a gente finge que não existe e vira um bolor que só vai crescendo, e na hora que a gente vai abrir aquela portinha, tem um bolorzão lá dentro que a gente não sabe nem por onde começar, né? Pelo fato de eu também ter me enrolado para falar com meus filhos, e porque eu fiz um longo voluntariado numa casa de passagem. Eu moro em Teresópolis, voltei a morar em Teresópolis, fiquei 3 anos e meio no Rio recentemente, mas eu criei meus filhos aqui em Teresópolis, na Serra Fluminense, e eu fui voluntária num abrigo. Na época era casa de passagem. E lá eu convivi com crianças vítimas de vários tipos de violências, inclusive a violência sexual. E eu queria fazer alguma coisa, muito inquieta, né? Sempre procurando soluções para o mundo. Eu assim, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa para que isso não aconteça, para antes que aconteça, porque eu via o resultado do depois que acontece, e aquilo me feria mortalmente a alma, aquilo me arrancava realmente. Assim, é um pouco até piegas falar isso, mas era como se tivesse alguma coisa me apertando, né? Quando você vê aquela criança com aquele olhar sem nenhuma, assim, desesperançado, aquele olhar opaco, né? E criança é o contrário, né? Meus filhos sempre perguntando tudo e eu sentando com eles, explicando tudo, contando tudo, convidando, usando os livros para convidar para esse conhecimento do mundo, né? E eu sempre lembro muito do Galeano, né? Na primeira vez que o Diego vê o mar. Que coisa maravilhosa, né? E a gente precisa dar a mão para as nossas crianças,
para falar das coisas lindas, mas para falar das coisas horríveis também. Então, foi por isso que eu quis escrever sobre esse assunto, era para tirar vantagem do abusador, vamos falar assim. O abusador, ele tem total domínio da situação, total discernimento, e a vítima nada sabe sobre aquilo. Essa é a grande vantagem. Então, vem Ritoca, que é a coelhinha, a nossa coelhinha, que é uma criança, e que fala para as outras crianças de algo que aconteceu com ela. Ela divide, ela compartilha uma vivência. É um jeito muito mais suave de falar de uma coisa horrível, né? É uma criança falando com outra criança. Então, assim, o retorno que eu tenho tido das famílias, das escolas que já conhecem essa história, tem sido assim, sabe aquela sensação de ufa, deu certo? Que foi tenso escrever, demorei muitos anos para escrever, foram quase 8 anos, até o livro ficar pronto. E você não sabe, você colocou o livro no mundo, não sabe qual vai ser o retorno, mas, felizmente, tem sido ótimo. Acho que eu já falei demais, Camila. Não, tudo bem, vamos lá. Mas muito bom, que isso, porque eu acho que esse desconforto, você tem razão, essa coisa do desconforto, ele é do adulto, né? Porque eu acho que a criança, ela fica entre sublimar e não entender o que está acontecendo, né, na maioria das vezes. E eu acho que o livro, na verdade, traz uma luz, exato. Marismar, conta um pouco aí da sua trajetória para a gente, fala um pouco dos seus livros sobre diversidade. Bom dia, queria agradecer a participação. Então, a minha história vem há 20 anos atrás. Eu sou escritora e fonoaudióloga. E como fonoaudióloga, eu trabalhei no APAE, e lá eu tive contato com diversas crianças, entre aspas, especiais. E aí, na convivência, no tratamento fonoaudiológico, aquilo me preencheu de uma forma que eu queria levar às outras pessoas como é conviver com essas crianças, né? Entre aspas, elas são o quê? Isoladas, marginalizadas, tem uma instituição própria para elas, e aquilo me incomodava muito. Então, na escola do meu filho também, eu conversando com um pai, e esse pai tem uma criança com autismo, e a criança é inserida numa escola regular, né, não é especial. E nessa convivência dessa criança com os outros colegas, as mães ficaram muito preocupadas. As mães falavam, filho, cuidado com ele é especial. Filho, olha, não chega muito perto. E aquilo incomodou muito os pais, me incomodou também. E um dia o pai falou, Marismar, por que não escrevermos sobre autismo, mas de uma forma que leve informação para os pais, de uma forma que leve perguntas e respostas que as próprias crianças podem responder. A gente via que as crianças conseguiam resolver aquela situação, mas a preocupação era dos pais. Foi onde a gente teve a ideia de lançar a Onda Azul, Azul da Cor do Mar. E é uma história verídica, é uma história real. O Bernardo tem autismo, na história ele chama B, a Lala é irmã de B. E Lala conta, em uma forma de diário, como é conviver com o irmão autista. Por que meu irmão, ele às vezes fica tão irritado? Por que ele gosta de rotinas, sempre? Por que ele não fala como a gente fala? Ele não me abraça, mãe, mas eu queria tanto dar um abraço no meu irmão. Ai, eu queria também ser autista, porque o B, ele tem aula especial, ele tem hidroginástica com a titia, ele tem todos os privilégios e eu não. E a Lala pensa, mas também o B não tem tantos amigos como os meus, então eu não quero nascer autista. E aí, uma criança convivendo com um diagnóstico de autismo e falando para o adulto como é conviver. Mas ela está resolvida ali com a situação e procura de uma forma bem afetiva levar esses conceitos para a comunidade. Então, a gente fala que é um livro informativo, mas é de uma forma alegre, envolvente, e você fica doida para chegar no final. E aí, meu filho, na época, tinha 11 anos, ele leu o livro e falou, mãe, isso que é autismo? Eu falei, filho. Ele, não sabia. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque é uma resposta da própria criança, né? E eu tenho 2 filhos,
Hoje, o meu filho tem 16 anos e o outro tem 14. E logo no início do processo de alfabetização, ele foi diagnosticado com dislexia e déficit de atenção. Então, foi um momento muito difícil para mim, como fono, como escritora, como meu filho é disléxico, ele não consegue ler, ele só foi ler com 8 anos e meio. E aí, foi a prova de muitos estímulos, escrever histórias interessantes para os meus filhos e levar, né, para a comunidade o que é a tal da dislexia, até para a própria escola, mudar o conceito na escola, né, que ela é inserida e quem que tem que adaptar são as pessoas, juntamente com o aluno. E aí surgiu também o livro João, Preste Atenção, que é uma criança que nunca para quieta, ela sempre está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E na hora do para casa, ai, que dor de cabeça! Ele deixa a borracha cair, ele rola no chão, ele pega a borracha, ele pega o lápis e não presta atenção. Mas em muitos momentos ele é bem focado. Você acredita que ele consegue montar um Lego de 1000 peças? Que coisa estranha. Então, através de uma história bem divertida, nós vamos informando a comunidade, o adulto, as crianças, sintomas, exemplos de condutas em que a criança apresenta um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E entre outras histórias, né? Essa aqui foi bem interessante, que é uma amizade entre uma criança com paralisia cerebral e essa criança que é negra. E o Tony quer muito fazer amizade com a Nina, só que a Nina não fala e não anda. Ela tem paralisia cerebral. E ela se comunica de uma forma tão diferente. Mas o Tony quer muito fazer amizade com a Nina. Será que é possível? As crianças amam essa história, porque eles ficam imaginando, eu faria isso, eu faria aquilo, eu ia brincar com a Nina de uma forma diferente, eu ia fazer isso para a Nina. Então, é uma história que a gente construiu, e também é uma história que a gente lida muito com a realidade, que é uma instituição, Novo Céu, onde nós temos mais de 200 moradores com paralisia cerebral, e todo o livro é revertido para essa instituição, né? A venda, os benefícios do livro. E esse livro, assim, a gente fez um financiamento coletivo, mobilizou a comunidade, deu muito certo, e as pessoas gostam da história. Então, assim, por que não levar histórias verdadeiras, histórias que tocam o pensar e o sentir das pessoas, histórias que falam sintomas e temas difíceis. Eu falo que difíceis não, sensíveis. Olha, Valentina vai para a escola, ela tem síndrome de Down. Será que as crianças vão aceitar a Valentina? Será que a professora vai aceitar a Valentina e a própria escola? Então, eu digo que são temas sensíveis, que tocam a gente pensar, que faz a gente parar um pouco o mundo e pensar não só na gente, mas no outro também, levando o respeito, a boa convivência. Então, assim, eu tenho uma missão de levar, assim, eu sinto que é uma vontade, né, de conviver com essas temáticas, e eu também estou em fase de sobre Silêncio de Joaquim, que é uma criança que teve perda auditiva, e o Olhos de José, que é sobre baixa da acuidade visual. E essas temáticas é realmente para poder levar um pouco mais de paz, de conhecimento, afeto e amor para as pessoas, que as pessoas possam, isso que é autismo? Nossa, eu achava que isso pegava. Você acredita que uma mãe falou assim, isso pega? Nós estamos aqui, 2020. É isso. Então, assim, são temáticas que eu quero, e está dando muito certo, de levar, sensibilizar essas pessoas e também conhecimento, através de um livro. Concluir, investigar a história, aprofundar na história, e mais do que isso, amor, falar de amor, porque esses livros falam de amor. Obrigada. Que ótimo, Marismar. E é legal, porque é isso que você falou, porque leva informação, eu vejo, é muito engraçado isso, porque eu vejo Vitória na escola, ela sempre estudou com, enfim, alunos com diversos, diferentes níveis de aprendizado. E aí ela tem um amigo na turma, e aí ela falou, eu falei, mas filha, ela falou assim, não, porque ele tem um estagiário que ajuda ele.
Ele é especial, mamãe, mas eu não sei muito bem o que é. Para mim é tudo normal. Então, assim, eles não identificam isso de uma maneira muito clara. E, ao mesmo tempo, é tudo normal. Né? Então, assim, eu acho... enfim, é engraçado a forma com que eles lidam é muito diferente, né? Júlia, explica agora... né? Não é um problema, exato. Problema. Não é um problema. É isso, não é um problema, não é uma deficiência. Eles nem veem dessa maneira, né? A forma de enxergar é muito diferente. Júlia, esse é o seu primeiro livro, Júlia. Então, conta pra gente, Júlia, fala um pouco. Eu achei muito legal esse tema de comunicação não violenta. A primeira vez que eu ouvi esse termo faz uns 6 anos, e eu comecei a ler um pouco sobre isso e gostei demais quando a Lúcia, sua editora, falou do seu livro. Então, conta um pouco pra gente como é o nome, o título do livro e como foi a sua experiência. Bom, Camila, primeiro, obrigada, muito obrigada pelo convite, já adorei a apresentação das duas, assim, mulheres incríveis mesmo, inspiradoras, e parabéns pela iniciativa, realmente, organizar um evento desse tamanho, com tantas lives, com tanta gente, deve ser muito, muito difícil, e parabéns por ter conseguido, e já está aí nessa reta final. Bom, o livro esse aqui, eu escrevi com a minha filha, Conversando que a gente se entende. A minha filha hoje tem 9 anos, ela tinha 7 anos na época. É uma história de 3 amigos que têm um conflito e uma certa dificuldade em resolver esse conflito. Esse livro, ele foi fruto, eu gosto sempre de falar assim, de 2 grandes paixões. Eu não sou da área, eu sou formada em Direito, eu sou defensora pública há 18 anos, e eu nunca imaginei escrever um livro infantil. Só que eu me apaixonei, depois que minha filha nasceu, de uma tal forma, as ilustrações, as histórias, é um momento de tanta conexão, é tão bom, assim, que eu tive um sonho de escrever um livro. E minha filha, junto nessa história, a gente sempre conversando sobre possibilidades, e mais ou menos 6 anos atrás, como você, Camila, eu conheci a comunicação não violenta, e eu fiquei absolutamente encantada, e falei assim, caramba, como... E eu que trabalho com conflito, trabalho com pessoas brigando, como é uma forma estratégica e muito transformadora de lidar com os conflitos. E eu fui buscar um livro infantil para falar desse assunto, e eu concordo totalmente com a Andréia, assim, a dificuldade assim, tá com os pais, muitas vezes, as crianças, né, como todas disseram aqui, e o Marshall Rosenberg, que é quem sistematizou a comunicação não violenta, o psicólogo americano, ele é maravilhoso, e ele fala isso, que as crianças não têm uma comunicação violenta quando elas são muito pequenas, elas são muito literais, elas conseguem expressar as situações sem colocar uma carga de julgamento, e a gente que ensina a ser diferente. Elas percebem o mundo, né? As escolas, em regra, não estão preocupadas com isso, estão preocupadas só em dar conteúdo. As crianças aprendem a se relacionar observando como os adultos se relacionam e veem como a gente coloca uma carga de julgamento, de interpretação em tudo que a gente faz. E elas vão crescendo com essa comunicação extremamente violenta. E assim, é bom pontuar, quando a gente fala de comunicação não violenta, uma voz muito doce pode ser muito violenta, assim. Então, a gente há um engano sobre isso. Assim, comunicação não violenta é ser bonzinho, não tem nada a ver com ser bonzinho. É ser autêntico, é ser verdadeiro, é estar em contato com seus sentimentos, suas necessidades. Então, eu fui buscar um livro infantil que tratasse dessa temática e não encontrei. De 5 anos atrás, eu já participava de vários grupos. Aí eu falei, puxa, então vamos lá, vamos escrever uma história para a gente trazer esse assunto para as crianças, mas principalmente para os pais. A ideia, assim como eu me encantei, eu fico imaginando como outras pessoas que tiverem acesso a esse conhecimento, porque dizem, é uma metodologia, mas não é uma metodologia, é uma visão de mundo, de vida, de desconstrução de rótulos. E aí a gente criou essa história super simples, mas com essa vontade, com essa intenção de contar um pouquinho da comunicação não violenta. No final eu faço um textinho sobre o que é a comunicação não violenta e como seria aquela história utilizando uma comunicação menos violenta. Então, a proposta é essa, assim, jogar essa semente no mundo e ver quem se interessar ou não, mas que a gente possa falar disso, né? A gente fala de tanta coisa
difícil e a gente, às vezes, não tem a ferramenta para falar desses assuntos. Então, foi juntando essa paixão pela comunicação não violenta, a paixão pelos livros infantis, nasceu Conversando que a gente se entende, esse livro que, é meu único livro, e com a minha filha, e é isso. Sabe, e é muito engraçado, Júlia, essa coisa da comunicação não violenta, porque é isso, eu comecei a ver, e aí você fica, disciplina positiva, comunicação não violenta, e a gente com filhos pequenos, né, nessa idade, bem nessa primeira infância, bem construindo essa base mesmo do relacionamento. E eu tô assim, vendo agora na pandemia, a gente está em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu e esta criança que está enlouquecida, que teve aquele momento assim, Britney Spears, que cortou o cabelo inteiro, desastre. E aí eu falei para ela uma vez, cara, assim, a gente tem que mudar um pouco essa forma que a gente está se relacionando aqui nesse momento, porque eu tô cansada, eu tô estressada, tensa com o mundo, tensa com a casa, tensa com a editora, tensa com tudo, com a família. A gente teve pessoas que adoeceram, uma pessoa morreu, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ainda colégio, e aí você não está fazendo nada direito, porque você, assim, tem essa questão da mulher, assim, para mim foi um soco no estômago, né, que é você entender o seu papel nessa pandemia e o quanto nós ficamos sobrecarregadas, porque, né, são as tarefas domésticas e cuidar de criança e homeschooling e home office, o trabalho mental que não acaba nunca, porque o trabalho mental começa de ter que lembrar que tem que ter ração para o cachorro, que tem que ter comida, que tem que planejar uma semana o cardápio, no meio dessa confusão. E aí foi muito engraçado que uma amiga minha que tem 3 filhos pequenos, ela tem uma adolescente, 2 meninos e 2 crianças pequenas, ela falando assim, minha filha, não se engane, você não está fazendo home office, você não está fazendo home, você não está fazendo nada, porque você não está fazendo nada direito. E a verdade é que a gente fica frustrada, eu fico frustradíssima de não estar conseguindo fazer nada direito. E aí eu passo o dia inteiro berrando pela casa, porque eu berro da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. E aí eu vi o livro da Júlia, eu falei assim, gente, eu preciso ler esse livro de novo, que é para poder retomar as raízes de um bom relacionamento. Porque no momento eu tô assim para tacar um da janela, sabe? E aí você vê que são esses desafios, entendeu? Porque como você falou, uma voz doce, ela não é necessariamente... você não está sendo suave, você não está deixando de ser violento, e eu tô vendo assim, o quanto que a gente está sendo violento, não só com quem está do nosso lado, mas com a gente, nesse momento. Sim. Né? Eu não sei se vocês estão com essa sensação também, né? E, Camila, é importante pontuar que assim, a comunicação não violenta, ela tem essa perspectiva da relação com o outro, mas ela também tem muito e junto, ao mesmo tempo, com a gente. Como a gente sim, é violento com a gente. Nossa comunicação é violenta. A gente tem que cuidar disso. Um autocuidado, a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não está bem. Então, assim, realmente, eu me sinto uma fraude, porque eu escrevo, eu falei... falo sobre isso, mas em casa... Mas, a Júlia está meio caindo, né? Tadinha. Tá ótimo também, imagino que... Júlia... acho que a minha internet está falhando, não está? Tá, mas tudo bem, pode ir seguindo que a gente vai te ouvindo. Se você cair, a gente te pega. A vida como ela é, né? A vida como ela é. Live é assim, vida vivo. Não tem problema, se você cair, você volta. Mas fala, Andréia, você ia falar alguma coisa. Eu vou pegar 2 coisas assim que ouvindo a Júlia, né, ouvindo você, e eu fico pensando como nós estamos num momento realmente de desafios a esses nossos padrões de necessidade de perfeição, sabe? Sim. Porque a comunicação não violenta, ela propõe o quê? Observar sem avaliar, né, identificar meus sentimentos. E aí eu volto ao que eu falei no começo. Nós não somos encorajados, desde a infância, a lidar com honestidade com o que nós sentimos. Sim, porque a gente coloca uma pressão tão imensa, porque assim, nós 4 aqui somos mães, então a gente pode até pensar por esse viés,
Porque a gente coloca uma pressão tão imensa na gente de fazer tudo direito, que é isso, que você não se perdoa, né? E aí é a Júlia falando exatamente isso, porque a comunicação não violenta é você também se cuidar, né? Não, e a gente não se perdoa. É primeiro você reconhecer o que naquela situação te incomoda, que te leva a reagir daquela maneira. E é interessante, porque eu preciso falar sobre isso, né? O meu primeiro livro é esse aqui, O Menino que Tinha Medo de Errar. E aí, o que está acontecendo com este livro durante a pandemia? Ele tem sido vendido e falado e vendido. Por quê? Porque nós estamos, nesse momento, com medo de errar o tempo todo. A gente não consegue se ver, nós adultos, não conseguimos nos enxergar como aprendizes, porque desde criança a gente teve aquele referencial de pessoas grandes não erram, e o que isso tem a ver com abuso sexual infantil? Olha só a conexão que eu vou falar agora, que tem tudo a ver com o que a Júlia traz, né, com o que a Marismar traz, e é curioso, porque eu vou agradecer essa curadoria, né? Eu amo comunicação não violenta. Que bom. Né? Também estudo, ainda não me aprofundei o suficiente, mas eu estou me aprofundando em primeira infância neste momento, estudos da primeira infância, e nisso eu lido muito com o pessoal do judiciário e, obviamente, o Não Me Toca Seu Boboca, que tem várias áreas do judiciário que lidam com esse tema, né? A vara criminal, família, infância e juventude, né? Então, esse é meu mundo também, de uma certa forma. E a Marismar falando da experiência dela, né? No abrigo onde eu fui voluntária, tinha muitas crianças com deficiência, tanto que a gente falava que era casa de passagem, mas para os deficientes era casa de ficagem, porque eles não eram adotados, não voltavam para as famílias e ficavam. Então, eu vou juntar tudo agora nisso aqui que eu vou dizer. Essa honestidade que nós precisamos ter em relação a encarar as emoções, não julgando, mas sentir raiva é feio, mas fazer isso é feio, aquilo é horroroso. Para você ser uma menina boazinha, você não pode recusar dar um beijinho no titio. Gente, tudo isso é violento. Tudo isso é violento e nos leva a um discurso violento. A gente precisa urgentemente que esta pandemia nos ajude, porque é uma baita oportunidade da gente olhar cara a cara, porque a gente não tem como sair na rua para tomar um sorvete quando está de saco cheio. Você tem que continuar e olhar para quem está te deixando de saco cheio. Você não pode ficar trancada no banheiro o dia todo. Não dá. Então, o que eu faço é um convite, que eu tenho feito desde o início da pandemia. Vamos aproveitar, olhar para os nossos monstrinhos e falar: oi, monstrinho, vem cá, conversa comigo, vem conversar comigo, porque é a chance que nós temos de desconstruir as nossas narrativas violentas que recebemos na infância e que reproduzimos, né? E são anos de divã. Gente, a gente está tendo a melhor oportunidade. Está um saco? Total. Sinceramente. Minha cidade está em lockdown. A gente sai dia sim, dia não, pelo CPF. Está um saco? Está um saco. Mas que é uma baita oportunidade, gente. Não dá para desprezar a oportunidade. Gente, eu acho que esse seria o grande momento para todo mundo fazer terapia. Eu que estou 7 anos fazendo análise, eu converso com o meu analista e falei: gente, olha, era uma oportunidade, todo mundo tinha que estar fazendo uma terapia nesse momento, para a gente conseguir lidar, porque é isso, eu acho que porque está jogando um holofote sobre como a gente se relaciona com a gente mesmo, com as relações familiares, a nossa relação com a casa, a nossa relação com a nossa forma de viver a vida, porque tudo isso fica muito mascarado num dia a dia corrido, de escola, de trabalho, de supermercado, disso, daquilo,
a gente vai tapando uns buracos que não está dando mais, né? Exato. Ô, Júlia, recordei aqui que eu estou trabalhando muito com a comunicação alternativa com os meus filhos, e que eu acho que é totalmente ligado à sua temática, de uma forma que a cobrança com os nossos filhos está grande demais. Então, vai fazer para casa, hora do banho, você me arrumou seu quarto? Você já escovou o dente? E a cobrança, e a cobrança, e a cobrança. Eu falei, gente... É o tempo inteiro dando ordem. Não, o que eu posso fazer? E eu estou utilizando agora a enérgica doçura. Na hora que eu falo, firmeza, é uma vez só, não vou repetir, enérgica doçura. E, ponto. Quando não dá certo, eu estou escrevendo bilhetinhos e está funcionando muito bem. Então, eu falo, filho, porque está tão interligado, internet, é live, é aula online, e a mente da própria, né, da criança, do adolescente, fica totalmente ali vinculada. E quando ele para ler o bilhetinho, nossa, mãe, é mesmo, agora eu entendi. Estou colocando bilhetinhos no quarto, bilhetinhos na geladeira, para poder ter uma forma alternativa de comunicar com os adolescentes, porque adolescente é totalmente, né, diferente. Se você vai na marra, ele não faz, mas se você vem com cautela, com honestidade, com a veracidade, aí ele faz. E muito interessante o que a Andréia falou, que nesse momento é um momento de aprendizagem, realmente, é um autoconhecimento. Eu estou com meu diário, que todo dia eu me analiso. Eu não faço terapia, mas eu me analiso. Como eu estou hoje? O que eu tenho que fazer? Eu acho que eu estou evoluindo. Eu acho que eu estou evoluindo, realmente, porque eu estou me conhecendo as minhas deficiências e as minhas virtudes. Olha, eu não sabia, estou adorando cozinhar, antes eu não cozinhava tanto, então agora eu estou cozinhando. Na hora que eu estou cozinhando, eu estou cozinhando e não estou na internet, estou com a família e não estou na internet. Então, eu estou sendo verdadeira, primeiramente, comigo mesma. E depois, com o próximo, que é a família. Então, muito oportuno essa temática da Júlia, adorei também. E esse exemplo que você trouxe é maravilhoso, porque a ideia é justamente construir junto com a criança o que faz sentido. A gente tem muito essa mania, assim, esse lugar de que parental, de que eu sei o que é melhor, eu sei como conduzir, e quando a gente vai com muita honestidade e vulnerabilidade, diz, como é que a gente pode fazer para funcionar? Tá difícil para mim, tá chato, eu não aguento mais, eu não aguento mais, o que funciona? E às vezes a criança dá esse retorno, assim, e a gente vai descobrindo juntos, vai se conhecendo juntos, assim, não precisa ser de cima para baixo, pode ser, não que a gente vai ser permissiva ou tudo pode, é claro que tem a comunicação não violenta, o Marshall, e assim, eu super indico, joga no YouTube, tem vários workshops, legendados, dublados, é sensacional, e ele é muito disciplinado, não trata-se de permissividade também, não, são regras muito claras, mas são regras construídas muitas vezes de forma colaborativa, e aí faz sentido para todo mundo, e a gente adere àquela regra porque a gente construiu junto. Então, eu achei sensacional esse seu exemplo, assim, eu acho que a ideia é essa, assim, mais do que uma teoria, é esse olhar diferente, desconstruído dessas verdades absolutas que a gente foi carregando ao longo da vida. E aí... e deu tão certo, que ele estava assistindo a aula, e ao mesmo tempo jogando no videogame. Isso deu uma confusão. Falei, filho, o que nós combinamos? Nós não fizemos uma rotina que sexta-feira à noite você está livre para jogar, outros dias, então nós colocamos horários. E agora? O que você me diz? Você que montou o seu horário, eu olhei com você e concordei. Ele se colocou numa posição que ele mesmo estava se prejudicando, então ele parou, olhou para ele mesmo e falou, não, mãe, desculpa, foi mal. Não vai repetir. Então, assim, levar o outro também a pensar, a refletir, e não só martelar. Não, esbravejar não adianta, não adianta. Eu vou pegar um gancho disso que vocês estão falando para conectar com essa questão aqui. Mas o que tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A questão do abuso sexual, ela passa por algo que é um clássico, que é a falta de diálogo e a falta de clareza nos pactos, né? Nas crenças familiares. A gente precisa estabelecer pactos, né? E a criança precisa estar inserida nas crenças com clareza. Quando a gente começa com aquela
comunicação atravessada, meio, não, falei, mas não falei, não tem clareza. O que a gente facilita? Facilita o discurso de quem? Do abusador. Sim, óbvio. Né? Por quê? Porque a criança já está inserida num ambiente em que as coisas não são faladas. Então, quando aquele abusador diz assim, olha, isso aqui é o nosso segredinho, você não pode contar para ninguém. Ou a criança que apanha, ou que é desqualificada no seu discurso permanentemente, invalidada nas suas emoções. Como é que essa criança vai dizer para os seus cuidadores, né, para sua, enfim, obviamente a gente sabe que a maioria dos casos de abuso sexual é intrafamiliar, é uma maioria disparada, tá, gente? É enorme. Mais de 70% das pessoas que abusam sexualmente de crianças são conhecidos ou muito conhecidos da criança. Se não é intrafamiliar, é de alguém muito próximo, que a gente pensa na família expandida e é ali que acontece, né? Mas o que perpetua essa situação? A criança não consegue falar porque ela se sente julgada, ela acha que vai apanhar se das falar, e tem aquele discurso extremamente cruel de colocar a criança fora, né, fora das possibilidades de se expressar, quando vem... E quem, eu gosto quando ao vivo eu sempre pergunto, levanta a mão aí quem nunca ouviu, né? Criança não tem querer, criança mente, criança inventa. Cala a boca, você é criança, não sabe de nada. Então, quando a criança tem alguma situação parecida com o que Ritoca vive aqui, Ritoca é uma criança empoderada, ela tem voz, ela tem informação, alguém já falou com ela. Então, ela desconfia quando aquele adulto que parece tão bonzinho, né, que é o tio Pipoca, né, prometendo aquilo tudo que talvez os outros adultos cuidadores não estejam oferecendo. Verdade. É todo um ciclo, gente. Quando a gente para pensar, né, é todo um ciclo e não é circunstancial, é estrutura. É estrutura de como nós fomos criados e como é que a gente vai conseguir combater efetivamente a violência sexual contra crianças e adolescentes? Falando e quebrando essa estrutura da criança ser desqualificada, invalidada no seu discurso. Segredo, né? Então, tudo isso faz parte do mesmo sistema. A exclusão da criança. Outra coisa, criança com deficiência, gente. O número é assustador de crianças com deficiências que são abusadas sexualmente. Então, esse olhar de ir até o outro, onde o outro está, compreender o que acontece com o outro, ver de perto para ver o certo, que é uma frase que a gente usa no Aquilo que Ninguém Vê, outro livro. Gente, é fundamental para a gente quebrar essas estruturas de comunicação violenta, de silêncios que só ajudam, só facilitam o abuso. Quando há diálogo, quando há escuta para o que a criança tem a dizer, e aquele olhar atento às necessidades, o abusador perde sua força, porque é uma criança que vai fazer igual Ritoca, que eu nunca canso de dizer, meu Deus, como a Thaís Linhares foi sensacional nessas ilustrações, né? E como a Letria foi corajosa quando publicou esse livro. Uma criança fragilizada, porque é permanentemente calada e desqualificada, ela não vai gritar, não me toca, seu boboca. Ela vai aceitar aquele adulto e vai abaixar a cabecinha e vai dizer, eu tenho que obedecer o adulto, que é muito diferente. Você quer ser respeitado ou quer ser obedecido? Quer ser respeitado ou quer ser temido? É esse paradigma que a gente precisa mudar. E eu acho que a literatura infantil, ela é um catalisador para isso, sabe?
É isso, vamos falar das coisas, mas de uma maneira que seja aglutinadora, que nos ajude, que nos traga o bilhetinho. Né? Sim, exato. E eu acho assim, que é como você falou, está tudo interligado no fundo, porque tudo é a maneira com que a gente cria, né? Com que as crianças são criadas, da maneira com que as crianças são ouvidas ou não, se elas são respeitadas ou não, se elas se sentem valorizadas e protagonistas da própria história ou não. E aí, na verdade, a gente volta pro tema central desse painel, que é justamente a gente falar sobre esses temas que realmente são sensíveis, mas eles são mais sensíveis para os pais, porque eu acho que, na verdade, para a criança, ele ajuda a dar uma clareza para uma confusão que ela provavelmente está sentindo. Né? Organiza o pensamento e ajuda. E uma identificação, a criança se identifica muito com características pontuais do livro. Nossa, olha, parece comigo. Olha, isso aconteceu comigo. Então a criança se identifica muito. Não, e eles têm uma coisa também, por exemplo, se identifica com ele ou com um amigo, né? Porque eles têm isso, porque meu amigo, eu vou dar isso aqui pro meu amigo ler, porque ele vai gostar. Foi muito engraçado, porque quando eu pensei no painel, eu pensei em falar de 3 temas separados, mas nunca tinha me tocado quanto que eles poderiam ter essa interseção que é tão bonita, que na verdade é esse entendimento. Por que isso? Porque o livro infantil, para mim, isso é assim, é o grande, até como uma editora que também publica infantil aqui e ali, eu acho que o grande ganho da literatura infantil é que ela não é exclusivamente para criança, né? Ela é sobretudo para o adulto, né? Enfim. É um livro que criança também pode ler. Exato. Ana Maria Machado que fala isso. É um livro que criança também pode ler, né? Tem um livro... Pode falar, Júlia. Não, é só que exatamente o que você está falando, Camila. Tem um livro do Chico Buarque, que é Chapeuzinho Amarelo, que eu botei no meu quarto e eu leio sempre, assim, sempre que eu tô com uma situação que eu preciso encarar, que eu tô com medo, eu leio aquele livro. Então é isso, total, assim, o livro é para os adultos. A gente tem, eu acho que é isso, os livros de cabeceira infantis, assim. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, na verdade, também é uma grande amante de livro infantil. Ela tem, assim, uma pequena coleção que agora ela começou a dar para as netas lerem, mas ela fala assim, esse pedacinho que é para Vitória, mas olha, cuida, guarda, não deixa ela rasgar, não deixa ela estragar, guarda. Então ele fica na minha estante, que é um livro, né, de família, uma herança de família, esses livros infantis. Meninas, a gente está assim, chegando ao fim desse papo, que assim, que a gente tinha assim, 12 horas de conversa, mas eu queria, eu queria fazer assim, um último comentário. Enfim, nós já falamos dos livros, falamos desse papo bacana, desses 3 assuntos, e eu queria que vocês fizessem suas considerações finais, sabendo que aqui na audiência nós temos pais, nós temos educadores, nós temos pessoas do mercado editorial. Queria que vocês pensassem um pouco no recado que vocês queriam deixar para essas pessoas que estão aqui na audiência agora, para as pessoas que vão nos ver depois, porque essa live vai ficar gravada aqui no evento, depois ela vai passar, assim que a gente terminar o evento, nós vamos colocar tudo isso aos poucos, as 40 lives nós vamos colocar no canal do YouTube da Libre, e vocês vão poder acessar isso sempre. Então, esse conteúdo riquíssimo, eu queria que a gente pensasse no que a gente quer deixar de lição para todo mundo, para todos os adultos, né, no futuro, né, nesse futuro que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, né, como que ele está se desenhando aí na nossa vida, né, na nossa vida, que é esse meio de pandemia, pós-pandemia. Queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Podem começar, qualquer uma. Quem quer falar primeiro? Posso falar. Júlia. Então, Júlia, vamos lá. Júlia. Eu li uma frase recentemente que é mais ou menos isso, e algo que eu tento lembrar todo dia,
nesse momento tão difícil, e está sendo um baita desafio para todo mundo, e eu acho especialmente para as mulheres, com tantas funções, e com filho pequeno em casa, mas a gente lembrar muito esse autoconhecimento, esse momento que a Andréia falou, que a gente obrigatoriamente tem que se conhecer e saber lidar com esses desafios todos, tudo ao mesmo tempo. E eu li essa frase, assim, se você tratar, é mais ou menos isso, tá? Se você desrespeitar, tratar mal o seu filho, ele não vai deixar de te amar, ele vai te amar sempre. O que vai acontecer, ele vai deixar de se amar. E ele vai entender que aquilo é o normal. Se meu pai ou minha mãe, o responsável, me trata desse jeito, é legítimo, assim, eu posso ser tratada. A gente está ensinando isso. Então, essa construção toda, ela vem... E talvez isso vale para a gente, tá? Eu estou falando agora para minha filha, que eu tento me lembrar disso todo dia, mas eu fico pensando na minha infância. Como eu recebi, né, eu tive uma excelente infância, sou muito grata aos meus pais, mas eu também recebi, talvez eles não tiveram acesso ao que eu estou tendo agora, e como eu fui perdendo um pouco de autoestima ao longo da minha vida por um tratamento que poderia ter sido diferente, e que agora eu tenho que recuperar isso, e eu tenho que resgatar esse autocuidado. E o exemplo que a Marismar deu de fazer um diário, outro dia eu li uma pessoa que escreve uma carta de amor para ela mesma, todo dia ao final do dia. Então, para a gente conseguir não tratar o nosso filho dessa forma, a gente primeiro precisa se tratar de uma forma generosa, carinhosa, com amor. Então, eu acho que a mensagem é essa, assim, num momento difícil, a gente precisa se cuidar, na medida do possível, eu sei que tem limitações, mas tentar ter um tempo para respirar, saber que esse tempo vai repercutir nos nossos filhos, e a gente vai conseguir criar melhores filhos se a gente estiver melhor, e saber que a gente está num momento muito de exceção, muito difícil, mas que é também uma grande oportunidade de autoconhecimento. É isso. Andréia. Pensando aqui, né, Júlia, que assim também com a questão do autismo, né, a gente fala sempre muito em redução de danos. O que é redução de danos, né? Diante de uma situação que é muito desafiadora, você meio que tem que escolher o que você pode realmente, o que é absolutamente necessário, né? Então, nisso que a Júlia falou, essas perdas na autoestima, e a gente, porque veio de um mundo que era diferente até 5 meses atrás, né? A gente tinha uma expectativa XPTO sempre em relação a quase tudo, né? E a gente tem muitas expectativas. E eu, por causa do livro Menino Só, eu faço muita... Até que ultimamente nem tanto, né? Falo muito do Não Me Toca Seu Boboca, que acaba sendo uma demanda muito grande. Mas eu sempre falei uma frase, cancelar as expectativas sem perder as esperanças. Eu acho que é uma fórmula, sabe? Da gente encarar, não só para as famílias de crianças autistas, é um caminho. Mas para todos nós hoje, porque todos nós hoje não estamos entendendo, né, o que é para fazer. Então, para a gente ter um pouco de bondade e generosidade com a gente mesmo, estou totalmente de acordo, Júlia, e pensar que toda vez que nós desqualificamos, que nós estamos dizendo para a nossa criança, você é errado, você faz tudo errado, quantas vezes nós ouvimos isso, né? Se não foi dos nossos pais, foi de algum professor, foi de algum adulto disse isso para nós, né? Então, para a gente realmente evitar se policiar, mudar essa forma, sabe? Reestruturar o nosso pensamento, o nosso discurso, para que a gente realmente possa ter crianças como essa que diz assim, não me toca, seu boboca, não fala comigo desse jeito, porque isso tem consequências a longo prazo. Então, vamos aproveitar a pandemia para a gente... A gente tem que tirar algum ensinamento disso, né? A gente tem que tirar algum ensinamento dessa tragédia que a gente está vivendo. Não pode passar em vão, né? Não. E pensar nesse sistema de violências que nós acabamos repetindo. Sim, a gente pode fazer diferente. Mesmo que seja difícil, a gente pode fazer diferente. Vamos nos desafiar
com redução de danos, ver o que realmente é imprescindível e correr atrás. Porque hoje, gente, a nossa casa não vai ficar nos brincos como ficava antes da pandemia. Não tem como. Isso é tão importante assim. Sabe? O que importa no final? O que importa, afinal? Então, essa é a minha palavra, esse é o meu recado. Marismar, e você? Isso. A minha fala é para todas as famílias, todos os pais de crianças especiais. E todas as nossas crianças. Então, essa é a fala do B, o B autista. Que vocês possam ouvir e sentir as nossas crianças. B diz assim: encontre meios para que eu possa me comunicar. Descubram jeitos diferentes para brincar comigo. Percebam que me incomoda. A rotina é importante para mim. Saiba que aprendo de formas diferentes. Quando grito, não faço birra. É a minha frustração por não conseguir aquilo que quero. O barulho me causa dor. Por muitas vezes fico tão irritado. Não falem de mim. Eu escuto o que dizem. Respeitem os meus limites. Mas nada de pena. Me ajude a ser melhor e a conquistar a minha independência. Eu também sei o que é o amor, mas de uma forma bem particular. Quem sabe, um dia, o meu mundo fique bem mais pertinho do seu mundo. E daí, construiremos o nosso mundo. Todas essas crianças não estão em instituições, não estão em escolas, estão com seus pais, como os nossos filhos. Que nós tenhamos um olhar diferenciado para as crianças. Obrigada. Gente, olha, foi uma conversa, assim, emocionante, riquíssima. Eu acho que ela traz, assim, desdobramentos, sabe? Assim, eu vou pensar nisso com carinho, a gente tem outros eventos vindo por aí, eu acho que essa discussão precisa se estender para todos os canais que a gente conseguir levar. Foi realmente um encontro aqui especial, uma alquimia que está rolando aqui. Então, eu quero agradecer demais esse papo. Ai, sua danada! O que você faz? Eu estava segurando esse tempo todo, agora não deu mais. Dane-se também. Pronto, falei. Pronto, chorei. Ao vivo é assim. Nós que agradecemos. E é isso. Então, gente, mais uma vez, obrigada pela presença de todas. Andréia, Júlia, Marismar. Agradecer a presença de todos vocês. Obrigada. Parabéns. Obrigada a você. Muito obrigada.